Eu quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e nós seguimos com um plano, com um projeto, com um propósito da leitura da Bíblia. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos avançando. Hoje, 220 dias para a glória de Deus, ininterruptos, ou seja, sem perder um dia. Todos os dias nós estamos aqui, segunda a segunda, domingo a domingo, terça a terça, quarta a quarta, quinta a quinta, sexta a sexta, e hoje é sexta-feira, e olha aqui nós aqui outra vez com a leitura do dia. A leitura de hoje, Jó, capítulos de número 25, 26 e 27. Vamos à leitura? Bildade sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus. Então respondeu Bildade o suíte e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem o número dos seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até que a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, um filho do homem, que é um bicho. Capítulo 26. Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço do que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa? Assim como era? Para quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas, em redor até os confins da luz das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam à sua ameaça. Da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele? Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Capítulo 27. Jó sustenta sua integridade e sinceridade. E prosseguindo Jó em sua parábola disse: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará o engano. Longe de mim que eu vos justifique. Até que eu extirpe, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio, o meu inimigo, os que se levantaram contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, ou seja, avarento, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura, Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso. Porque, pois, vos desvaneçais na vossa vaidade? Eis qual será a parte de Deus, a porção do homem ímpio, a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. E se os filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos não se fartarão de pão. Os que ficaram dele na morte serão enterrados, e nas suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó,
e se aparelhar vestidos como lobo, ele os aparelhar, mas os justos vestirá o inocente e repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, como a guarda que faz cabana. Rico se deleita e não será recolhido nos seus olhos. Abre e ele não será. Pavores se apoderam dele, como as águas da noite. O arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará. E ir-se-á, varrê-lo-á com o ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isso sobre ele, e não o poupará. Irá fugindo da sua mão. Cada um abaterá contra ele a palmas das mãos, e no seu lugar assobiará. Essa foi a leitura de hoje, capítulos bem curtos, porém objetivo. Você vê que segue a mesma fala. Amigos ali acusando, amigos entre aspas, Jó se mantendo íntegro, mantendo firme, além de toda a dor, além de todo aquele cenário. Realmente uma história que nos dá muitos, né, preciosos ensinamentos e riquíssimos acerca da longanimidade, acerca da paciência, acerca do domínio próprio, acerca da temperança. Se fosse você, se fosse eu, como nós reagiríamos diante de um cenário como esse? Lembre-se, perdeu quase tudo, só não perdeu a fé e a mulher. A saúde foi embora, os filhos e filhas foram embora, as finanças foram embora, a casa foi embora, a saúde foi embora, o silêncio de Deus, que até então nesse momento para ele também tinha ido embora. Mas ainda assim, se não bastasse tudo isso, ainda os amigos ali buzinando e apontando e querendo que ele confessasse um erro, confessasse uma falha, confessasse uma transgressão, uma iniquidade, um pecado, seja como for. E mesmo assim, Jó ainda encontra forças, ele tira forças de onde somente nós podemos entender que foi uma força divina. Primeiro, para poder suportar tudo isso, e ainda essas afrontas, e ainda ter forças e argumentos para poder argumentar diante dos seus, quando eu faço assim aspas, seus amigos, entre aspas. Que ensinamento profundo. E em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a extrairmos lições preciosas dessas leituras nesse livro de Jó, chamado de livro sapiencial ou livro de sabedoria. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e querendo Deus, amanhã estaremos de volta com a leitura agora com 4 capítulos. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.